Sejam bem-vindos ao Cristão do Mundo Real. Atualmente, a sexualidade vem sendo muito deturpada pelo mundo. E para nós, cristãos, acaba sendo um grande desafio. Com esse tema tão polêmico, nós convidamos a pastora Neuza Guidino para conversar com a gente aqui hoje. Olá, pastora, seja bem-vinda. Olá, Paola, é um prazer estar aqui. O prazer é todo nosso. Pastora, você acredita que a sexualidade ainda é um tabu muito grande dentro das igrejas? Acredito. E muito. Há muitas dúvidas ainda, muitos questionamentos ainda. E muitos também não se interessam a saber, a se esclarecer. E, às vezes, tem uma grande maioria que já tem um pensamento sobre e também não quer aprender. Tem dificuldade. Tem dificuldade. E assim, o que você acredita ser a maior dificuldade de nós, mulheres, né, cristãs, para lidar com essa sexualidade diante de toda essa... O que tem sido a sexualidade no mundo atual? Sim. Que eu acho que eu vejo como um desafio muito grande a ser vencido. A gente se posicionar. É um desafio porque há os tabus. Porque não há diferença na sexualidade de uma mulher cristã e uma mulher que não conhece a Bíblia. Qual é a diferença? A diferença é o pecado. Sexualidade é uma coisa, pecado, deturpação, mundanismo, ser tomados por espíritos malignos nesta área. Essa é a diferença. Então, quando uma mulher cristã ela acha que ela está aquém de uma mulher do mundo, que ela pode perder o marido para uma mulher que não conhece a Jesus, ela está se diminuindo. Porque sexualidade é algo sadio, maravilhoso, criado por Deus e satisfaz a ambos. É um presente, né? É um presente. Eu costumo falar isso. Eu falo, gente, né? Em conversas eu falo... Sexo é um presente de Deus, é um presente para o casamento. Sim. Inclusive, você falou isso no meu casamento. Foi uma das coisas. Você e já aí, pensou. É engraçado essa questão o mesmo sexo que tem lá fora é o mesmo que tem aqui dentro? Fora da igreja, dentro da igreja? Tirando o pecado, né? Tirando o que é pecado. Não dentro da sexualidade. Mas dentro do adultério, prostituição, pornografia, violência, tudo que sai do normal. A Bíblia diz assim, que é bendito entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula, porque Deus julgará os adúlteros e os impuros. Então, não há impureza. Hoje mesmo, uma pessoa me mandou uma perguntinha no WhatsApp, não por causa do programa e tal, mas em questão de atendimento. E ela fez esta pergunta: pastora, eu sei que o meu marido sai com mulheres do mundo. Se eu me deitar com o meu marido, eu estou recebendo aqueles espíritos malignos que estão naquela mulher ou naquelas mulheres? Interessante. E é uma pergunta que vem sempre para mim. Tem muitas mulheres cristãs que perdem o seu casamento, que perdem o seu marido devido a este ensinamento. Se o homem se prostituiu, adulterou, se aqueles espíritos malignos daquelas mulheres ou vice-versa, vem. E eu disse para ela que quando ela está com o marido na cama, ali a bênção de Deus está. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 7 de 1 Coríntios, ele diz que a mulher crente santifica o marido incrédulo. Olha que... E se você for olhar de Gênesis e Apocalipse, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu disse para ela assim, Deus vai julgar o teu marido no adultério dele com aquelas mulheres. Agora você não cai em julgamento juntamente com ele. E nem está debaixo da maldição dele. Quando teu marido está com você, a bênção do Senhor é sobre vocês, porque o casamento de vocês foi abençoado, o sexo de vocês é abençoado. Então,
Agora, que pode ter uma doença venérea, que pode pegar uma AIDS, que pode ela pegar várias coisas, várias situações, e o emocional, ela vai adoecer futuramente. Porque por mais que ela queira prender o marido, segurar o marido, mas o marido é adúltero, é um homem prostituto, vai acontecer que ela vai adoecer. Não só fisicamente, mas emocionalmente. E muito. Então, ela tem que ver até onde vale a pena, né? Isso. Segurar, tentar, acreditar e pensar que o marido possa mudar. É porque deve ser difícil ela se deitar com o marido, pensando, né, em tudo que ele faz. Sim. Onde será que ele estava? Com quem será que ele está? Será que ele está pensando em mim? Será que ele está pensando na outra? O que está acontecendo? Nossa, muito difícil, né? É complicado e muito. Só que é um costume e um tabu que a gente carrega das nossas avós, mães. Eu não tive esse problema familiar, né? Porque desde a minha bisa, né, a gente serve uma geração que serve a Deus. Mas assim, as mulheres sabiam que o marido ia para esses lugares, mas elas não tinham para onde ir. A família jamais. E também o escândalo, o tabu que não pode ser quebrado, né? Não pode divórcio, não pode separação. Então as mulheres aguentavam ali quietinha, ficavam em casa cozinhando, lavando, passando, cuidando dos filhos e para receber o marido, né? E sabia que o marido estava numa prostituição. Então é complicado isso. E não é assim, um homem que caiu em adultério, uma mulher que caiu em adultério, teve uma falha, vamos ajudar, porque a Bíblia diz que quando é dois, um vai ajudar o outro quando cair, né? Um vai aquecer o outro, um vai levantar o outro. Mas essas questões vai muito além. A pessoa já está num vício, né? Num vício. E eu vejo assim, o amor, a Bíblia diz que o amor suporta tudo, sofre tudo, mas até onde, né? Então cada um tem que saber, né, até onde vale a pena lutar por um casamento dessa forma. A gente vê bastante mulheres, né, que por ter essa crença, eu não posso separar de forma alguma porque Deus vai me castigar, que ela não vive a vida dela também, né? Ela não vive as vontades dela, não faz o que ela quer, não que ela vai fazer só o que ela quer, mas você vê que ela vive 100% direcionada ali nas atitudes do marido, no que o marido quer. Muitas vezes nem vive. Às vezes ela nem vive em si, né? Ela se submete a uma relação por status. Algumas se prendem por questões financeiras, porque não se sentem capazes de sair, lutar, arregaçar as mangas e falar, não, eu sou capaz. Porque a maioria, assim, que a gente acaba vendo, né, nesses casos, acaba sendo um relacionamento abusivo. E o homem ele gera uma insegurança tão grande na mulher traída que ela se sente incapaz em todas as outras áreas. É muito difícil dela sair desse lugar que o homem coloca ela. Então, assim, eu fui traída pelo meu marido, aquele que prometeu ser fiel, que prometeu me amar, pai dos meus filhos. Como que eu vou ser capaz de trabalhar, ser bem-sucedida na minha vida profissional? E se submete àquilo ali, não vive, adoece. Adoece. Igual você falou, não só fisicamente, e emocionalmente e espiritualmente. A maioria são evangélicas, mas tem muitas que não são. Sim. Que suporta tudo isso, às vezes pelo bem-estar financeiro, mas nem sempre é pelo bem-estar financeiro. É pela vergonha mesmo de ser divorciada. Ainda existe muito. Ainda existe, né? Muito. E você acredita que principalmente dentro das igrejas, isso acaba sendo mais forte ainda? Depende do grupo que você vive. Eu percebo assim que as pessoas, mesmo não sendo de uma igreja, a família, o que a família vai pensar, o que os amigos vão pensar. Às vezes as pessoas são da alta sociedade, sim, entendeu? Então fica ali. Outros não divorciam, mas estão divorciados dentro de casa, né? A grande maioria estão divorciados dentro de casa. E outras mulheres fazem vista grossa, né? Eu já passei por muitas situações no ministério
E quando uma mulher começa a suspeitar, eu falo para elas, eu digo assim, você quer ir descobrir? Porque elas vêm perguntar, olha, eu vou por um detetive, eu vou, né, essa situação toda. Eu digo assim, tá, e quando você descobrir, o que você vai fazer? Né? Como vai ser? Como que vai ser? Né? Então é complicado. E assim, pastora, uma pergunta já assim, pegando o gancho. O que nós mulheres podemos fazer, que nós mulheres cristãs podemos fazer para evitar, de repente, uma traição? Porque justamente pelo tabu da sexualidade, muitas vezes a mulher acaba abrindo brecha dentro de casa. Nossa conversa foi para outro caminho, né? Já. Eu sabia que ia fazer, eu tinha certeza que ia acontecer isso. Mas é interessante porque eu creio que os ouvintes também têm essas dúvidas. O que fazer para mulher? Porque hoje está igual, tá? Tanto mulheres como homens traem. Hoje está bem igual. Eu que atendo, às vezes... tá igual. Os homens não ficam enganadinhos, não. Porque tá igual. Mas, assim, não tem uma questão de segurar. Porque, assim, tem uns que traem por vaidade. A vaidade leva muitos homens e mulheres a traírem. Outro, a idade. Poxa, já estou me aproximando dos 60 anos. Eu tenho que mostrar que eu dou um caldo ainda. Entendeu? Outro fator é... Dentro de casa, a pessoa não recebe atenção. Qual que é a atenção? Abraço, beijo, deitar junto, assistir um vídeo? Não. Nossa, o que está acontecendo com você? Você está batido? Nossa, amor, você está triste? O que aconteceu? Estou vendo que você está... Lá no trabalho tem isso. É o cuidado. Lá no trabalho tem. Na faculdade tem. Na academia tem. Né? A pessoa olha a alma do outro. E nós, eu estou falando nós, mulheres, esposas, às vezes a gente não percebe como está o marido. A gente vê ele, mas não vê a alma dele. E é incrível que essas mulheres veem a alma. Elas chegam e falam e fazem a pergunta exata. Esses homens fazem a pergunta exata. Aí, o que elas começam? Poxa, meu marido me viu, nunca perguntou. Meu marido nunca falou isso para mim, a minha esposa. Então, a carência é outro fator. A carência. E outros cônjuges, eles jogam o seu cônjuge no colo do outro. Por quê? Porque não gosta de sexo. Infelizmente, sou casada. Minha mãe dizia uma coisa, que tem gente que nasceu para não casar. E é verdade isso. Sim. Porque tem pessoas que odeiam tudo que tem dentro do casamento. Então, por que casou? E o outro fica refém. Sim. Entende? Então, é aonde aquele que ficou refém vai ter um momento que ele vai dar o grito de libertação. Que, na verdade, não é libertação. Ele vai criar um problema. Então, esse é o outro fator. Então, a tua pergunta, voltando lá na sua pergunta, o que fazer para o cônjuge não trair? Então, você viu que são vários fatores? Porque a vaidade, quem trai por vaidade, a mulher pode ser, o homem pode ser, o marido, a esposa, pode comparecer na cama, pode usar lingerie, né, que os homens gostam, né? E pode fazer tudo. A pessoa vai trair amando a família, vai fazer. Amando o cônjuge. Né? Tem gente que fala assim, mas quem ama não trai. Trai. Por quê? Porque para ele é uma vaidade. É como você ir lá comprar um brinco. É como você ir lá e comprar um carro e desfilar com ele. E é um desfile particular, mas que é para ele. É uma vaidade. Uma vez eu perguntei para uma ex-prostituta. Quando eu comecei a me despertar o porquê que as pessoas traem. Porque eu estava lidando com muitas pessoas assim. E a única resposta que ela me deu foi vaidade. Ela não falou os outros fatores que eu falei aqui. E ela falou vaidade. Ela falou, a grande maioria dos homens trai a esposa por vaidade. Então, o que você vai fazer com o homem? Essa vaidade seria tipo o ego do homem? Ele querer se sentir poderoso? Amante de si mesmo. Egoísta, amante de si mesmo. Entendeu?
Ele pensa só nele, ele quer satisfazer as suas vontades, seus desejos, provar que ele é o fulano. E isso não anula o sentimento dele com a família. Ele ama a esposa. E não quer perder. Ele ama a esposa, ele ama os filhos, ele ama a casa, ele ama tudo. Mas tá satisfeito. Tá satisfeito ali, mas ele precisa se autoafirmar, ele precisa olhar para o espelho e falar, não. Eu sou. Eu sou. Ó, eu como homem eu vou falar, mas o tema é sexualidade feminina. Mas aí entra ainda, né? Mas a mulher... Não, mas isso faz parte. Mas isso aqui é homens e mulheres. A mulher também trai por entendeu? Vaidade. A mulher também trai por vaidade. Hoje, Joel, não tem mais. Uma coisa que eu sempre falei para o meu esposo é isso, que os ministrantes de casais, eles tinham sempre uma linha só. E hoje é complicado. Sim. Entende? É complicado porque tudo que o homem faz, mulher também faz. As mulheres fazem. É incrível. Que não tem como você dizer assim, igual... Esses dias eu estava falando com meu marido, esse negócio de vocês falar que mulher é só... cai na lábia de homens e não sei o quê. Eu falei assim, tem homens que caem nas lábias de uma mulher. Louco. E muitos. Então, por que é falado que é nós que caímos na lábia? O homem cai na lábia. Com certeza. Aí, homem é atraído pelo que vê. Eu falei, só se as mulheres forem cegas. Só que a gente ficou ouvindo tanto isso, que a gente foi convencidas que só homens são atraídos pelo que vê. Não. Aí você está concordando comigo. Então, não existe mulheres e homens. Isso é para mulheres, isso é para homens. É igual. Essa questão da correria do dia a dia, né, igual você comentou. A mulher vai na academia... tem um contato com o homem, conversa e ela acaba falando o que ela quer ouvir. Será que às vezes o tempo dentro de casa praticamente tirou essa conversa do casal? Porque hoje quase não vê mais casais falando que estavam em casa, que fizeram um churrasquinho, que jantaram junto, né, que oraram junto, que tiveram uma devocional junto. Aí é onde você está entrando de vida espiritual. Porque assim, para você não cometer nenhum erro, voltando lá à pergunta dela, como segurar o marido, vamos fechar aqui, é vida espiritual. Se você levar teu marido a ter uma vida espiritual, se você levar uma esposa a ter vida espiritual com Deus, ele não vai te trair. Mas se houver fraqueza espiritual, se você brincar com a tua vida espiritual, na primeira oportunidade, Satanás te atrai. É enfraquecer. A única maneira de segurar um casamento é tendo vida com Deus. E é onde nós vemos a falha. E como seria essa vida com Deus? Alimentando. Mas o que eu teria que fazer? Acordar 5 horas da manhã, beber água gelada, tomar banho quente e orar? Receita de bolo. Ele quer a receita do bolo, entendeu? Cair naquilo. Vai ser mais forte na minha vida aquilo que eu mais alimento. Exatamente. Quanto mais eu alimento minha carne, mais a minha mente vai estar. Tudo que eu olho, tudo que eu falo, os ambientes que eu desejo, é o que agrada a minha carne. Quanto mais eu alimento o meu espírito, o que eu falo, aonde eu quero estar e as minhas ações, tenho o combustível ali chamado Espírito Santo de Deus. Você vê Davi, quando ele caiu em adultério e ele caiu em si, se arrependeu, ele falou, não retires de mim o teu espírito. Por que Davi se levantou? Porque o Espírito Santo de Deus não se retirou dele. Se houvesse ali uma ausência da presença de Deus na vida de Davi, Davi seria um Saul. Ele iria se suicidar, como Saul se suicidou. Entendeu? Então, assim, vai ganhar quem é mais alimentado. Porque
Você, Joel, a Paola, eu, dentro de nós há uma batalha todos os dias. Não é, eu lutei contra a minha carne ontem. É todos os dias. Abrir o olho começa. Exatamente. Todos os dias nós batalhamos contra a nossa carne. A Bíblia diz assim, enganoso é o coração. Aí se você tem uma pessoa que está do teu lado, que não te ajuda, e você também não a ajuda, alguém ali vai cair, ou ambos vão cair. Você pode ver, a maior parte das pessoas que tem uma fraqueza, seja na área sexual, nas drogas, no cigarro, na bebida, na prostituição, no adultério, elas não se firmam. Elas não se firmam. Elas não permanecem na presença de Deus. E quando uma mulher ela começa a brincar com a vida espiritual da sua família, ela está procurando isso para o seu lar. Nós, mulheres, edificamos a nossa casa. Sim. Nós temos que ser intercessora. E o marido tem que ser o sacerdote. A mulher ela não pode estar com toda a carga espiritual sobre ela, porque ela vai cansar. Entendeu? Ela cansa. E é onde ela vai enfraquecer espiritualmente. E é onde ela pode achar um refúgio. Porque um grande engano nosso é achar que o pecado ele vem feio, monstruoso. Não. Ele vem como um refrigério, ele vem como um refúgio, ele vem com um aconchego, ele vem com palavras doces. Ele vem um pacotinho de presente com a para suprir a necessidade que você precisa. E às vezes a necessidade é sexual, é carinho, é amor, é aquilo. O que Satanás ofereceu para Jesus no monte da tentação? O que foi? O que Jesus precisava. Ele estava com fome. Então, nunca Satanás vai te oferecer algo que você não precisa. Ele sabe a tua necessidade. Pegando um gancho nisso, em relação à traição só, eu vejo assim que aí vai casar um pouco com a questão da sexualidade. Eu vejo que mulheres traídas, elas acabam sendo extremamente feridas nessa área. E tem muita dificuldade depois de restaurar isso, a própria sexualidade em si, né? Elas já não se veem mais como aquela mulher que um dia foi desejada, foi amada. E eu vejo que acho que isso é um processo de restauração que precisa ser passado também, né? Sim. Como lidar com isso, né? Como sempre espiritual, a gente sabe que tem que buscar, mas como que é lidar com mulheres dessa forma? Quando você recebe uma mulher assim que muitas vezes está destruída, para ela se refazer e começar de novo. Você precisa do marido. Eu não consigo trabalhar com uma mulher sozinha nisso. Eu preciso do marido. E é o marido que vai curá-la. O próprio que feriu vai curar. Entendo. Entendeu? É ele que vai restaurar a autoestima, é ele que vai restaurar o amor do casal, é ele que feriu, ele tem que... Agora, se a pessoa sai de um casamento assim, entra no outro, aí o próximo marido tem que ser a cura. É interessante. Eu sou testemunho vivo disso. Aí, ó. É o que vem. Aí ele pode te mostrar que tudo é diferente. Que tudo é diferente, exatamente. Que existe, sim. Sim. Existe. Você pode se recuperar, se refazer. Agora, o duro é quando você conversa com uma pessoa que traiu e ela diz que aquela pessoa que ela encontrou mostrou para ela outro mundo que ela não conhecia. De tão indiferente que o cônjuge é. É naquele sentido, que o cônjuge jogou o seu cônjuge nos braços ou no colo de outro. Porque não fez o seu papel. Então, muitas pessoas que estão me assistindo aqui falam, a pastora está incentivando, ela está motivando. Esse é um dos tabus.
A gente não poder falar a verdade, porque as pessoas vão interpretar como se você estivesse apoiando. Eu não estou apoiando, eu estou alertando. Sim. Entende? Porque eu atendo muitas pessoas, como todos os pastores da cidade, todas as pastoras da cidade, como psicólogo, terapeuta e assim, a cabeleireira, a manicure. Já ouviram muitas histórias, entendeu? E eu já ouvi isso, que o amante ou a amante mostrou um lado da vida que a pessoa não conhecia. Complicado, né? É complicado. Aí, alguém assistindo vai dizer, nossa, ela está motivando, né? Não é isso. É eu assumir o meu papel com meu marido assumir o papel dele comigo. O marido pensar como amante também. Ai, Joel. Mas é porque assim, se a gente for no fritar dos ovos, se o homem pensar, não, eu vou fazer de uma forma que a minha esposa vai se sentir amada dentro de casa. Sim. E que não vai precisar do mesmo jeito a mulher, né? Sim. Procurar lá fora. E aí ele tem que pensar de uma forma diferente também. Joel, é assim, ó, você tem a sua menina, a Elô. Você dá chocolate para ela. E chega na minha casa, eu vou dar chocolate para ela. Se ela não estiver afim, ela não vai pegar. Agora, você nunca deu chocolate para tua menina. Eu mostro um chocolate para ela, já dá a curiosidade. Ela prova, vê que é bom. Ela vai ficar doida ali comigo e eu vou ser a tia preferida dela. Onde ela me vê, a tia do chocolate. Então, a Bíblia diz assim, que aquele que está satisfeito, ele pisa em favos de mel. Sim. Mas quem não está satisfeito, come até abrolhos. Entendeu? Então, se eu estou satisfeita, podem me apresentar o que quiser. Eu tenho meu marido, eu tenho minha casa, eu tenho meu casamento, né? Um homem vem me cantar, eu vou me sentir assediada, eu vou me sentir mal, né? Como já aconteceu algumas vezes na minha vida, de estar num lugar e alguém me assediar, eu me sinto muito mal, parece que a pessoa está invadindo a minha vida. Por quê? Porque você não precisa daquilo ali, entende? Então, mas só que, se houvesse uma vaga, eu podia ter ouvido de uma forma diferente. Eu poderia ter sentido de uma forma diferente. Pelo que eu vejo, às vezes, em lugares, em repartições onde tem homens e mulheres, você vê que tem mulheres que não têm um comportamento legal. E aí a gente julga ela, e na verdade ela está tão carente que ela não percebe. Ela não percebe o comportamento dela, porque ela precisa ser vista. Ou alguém me veja. É muito triste isso. Então as pessoas já vão com julgamento, mas como que está aquela mulher? Como ela é tratada dentro de casa, né? Eu não estou falando, né, que tem mulheres que são... Existem... situações e situações, né? Exatamente. Mas às vezes uma mulher que tem família, de boa índole e tal, mas às vezes ela exagera em algumas coisas. Mas por quê? Porque ela está querendo ser vista. Chamar atenção. Né? Chamar atenção. Que é uma carência. Provavelmente tem uma carência bem grande ali, e né? aquilo ali satisfaz ela. Poxa, alguém me viu, alguém me elogiou, alguém me disse algo que me satisfez. Como que a mulher se sente... o homem que vai lá, procura ela para ter relação, tem relação, acabou e pronto. Não gera um carinho, não dá uma atenção. Você está falando do marido. Como que a mulher se sente? Tendo um homem dentro de casa que só procura ela realmente na hora do sexo. Usada, né? Porque essa foi uma pergunta que veio. É um depósito de espermatozoide. Usada, tipo, uma mercadoria. Só serve para isso. Só que tem algo mais agravante. A mulher ela se adapta a isso. E ela só vai saber dar isso para o marido. Como ele trata, ela acaba se adaptando àquilo. E o marido se adapta àquilo.
ela já não quer mais beijar na boca, ela não quer mais abraçar, ela não, uma preliminar já vai incomodar, tá demorando muito. Ó, vamos logo com isso, meu filho. Eu já ouvi mulher falando isso. Falaram pra mim. Eu já falo. Sobe aí e faça o que você tem que fazer. Vai que eu tenho que fazer outra coisa. Preciso lavar a louça. Porque nós, mulheres, a gente tem esse... A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque a gente se preocupa com o filho, com a casa, com o cachorro, com a grama da vizinha que não tá cortando e tem mosquito Não, lá dentro. duro é olhar pro a marido. A única coisa que ela não olha é o marido do lado. Mas Exato. peraí, meu marido... Nossa, ele tirou a barba. Depois de 15 dias. Nossa, tirou a barba. Mas já é rapidinho, a mulher que seja mais rápida ainda. Não, mas... Não, duro tem é coisas... ela olhar pro marido e falar assim, você já colocou o lixo pra fora? Gente, olha, eu penso assim, que há dias e dias. Tem dia que você não tá afim daquela coisa demorada, de toda aquela situação. Tem dia que você quer um carinho maior, né? Então, uma coisa que eu vejo assim, tem homem que chega muito afoito na mulher. E isso incomoda a gente. Se é uma mulher que já foi abusada sexualmente, ele traz lembranças terríveis, né? O homem já chega, já vai pegando, já vai não sei o quê. A mulher, ela precisa que o marido comece ali com palavras, com carinho, né? Que não é tão obsceno. Para depois ir. Aí a mulher vai junto, ela vai viajar. Lenha, né? Ela vai viajar junto com ele. Só que tem dia que a mulher não está mesmo afim. Então, o homem e a mulher têm que se conhecer. Um tem que ser o termômetro do outro. Nós vamos fazer amor, mas vai ser rapidinho, porque um tá acabado, o outro tá destruído. Né? Então, amém. Ou teve um dia estressante. Ou o outro tá inteiraço e a outra tá... Mas se você souber, ela vai entrar na sua viagem. Né? Vão viajar os dois juntos. E os dois vão ver estrelas. A minha avó costumava falar que mulher é fogão a lenha. Você quer que ela esquente, começa a botar a lenha desde cedo, que à noite ela vai pegar fogo. Só que isso era para as mulheres antigas, eu penso. Você sabe por quê? Porque se você coloca o fogo só no dia, a mulher vai se sentir usada. Não, mas eu acho que nesse aspecto assim, sim, né? Sim, mas eu acredito sim. que a mulher entra nisso, que tipo, se você souber levar, a mulher entra na tua onda. Mas aí eu vou falar como homem. E por que só o homem tem que fazer isso durante o dia? Não, as mulheres também precisam cuidar. É que a gente, como a gente tá falando como mulher, a gente acaba acaba sendo um pouco tendencioso aqui. Mas a mulher também precisa ter esse cuidado. É o que eu falei, a gente tem que prestar atenção no marido, não olhar só para as coisas ao redor, né? Até no caso dessa que a Neuza comentou mesmo, né? Às vezes a mulher tem algum trauma lá de infância, alguma coisa que aconteceu, só que ela nunca expôs isso pro marido. E aí o marido, ele já gosta de uma pegada, né, mais violenta, vamos dizer assim. E ele vai fazer do jeito que ele gosta, mas ela nunca comunicou, né, que essa situação me deixa desconfortável. Então é muito legal isso, é importante da comunicação. É muito importante, porque assim, às vezes o homem está preocupado com a calcinha que ela vai usar, a lingerie que ela vai usar, e não preocupado com a alma da mulher. E a mulher, ela vai para a cama, o homem ele só vai com o desejo para a cama, com o fogo na cama. A mulher, ela vai para a cama com os filhos, com os problemas, com as preocupações, com as dores, com aquela palavra que você falou ontem, que o marido falou ontem, com algo que a entristeceu, com uma conta que ela precisa pagar e ela não pode contar com o marido porque ele não paga as contas dela. Você se vira. Uma mulher dessa, ela não se sente amada. Então, ela pode pôr ali a calcinha que for, a lingerie que for, ela pode passar o batom que for para agradar o marido, passar o perfume, o creme, mas ela não está inteiraça ali. E o homem, ele quer o externo da mulher. E aí a mulher não se entrega totalmente e para ele tá bom.
nossa, ela se arrumou para mim, olha aí a lingerie que ela colocou e tal. Mas ela continua doente. Entende? E ela não vai se entregar e ela vai fingir orgasmo. Mulheres fingem orgasmo. E é difícil a mulher que nunca fingiu orgasmo. Pode ser crente. Atire a primeira pedra. Não, a gente como homem faz de conta que aconteceu. Então. Né, Daniel? Saiu até da sala. Mas infelizmente é isso mesmo. Você perguntou sobre... essa é o tema, né? É a sexualidade feminina. A mulher tem uma capacitação. Agora, vocês não têm como fingir. Não, de jeito nenhum. Entendeu? E agora, como lidar? Como que uma mulher lida com um homem que precisa tomar medicamento? Às vezes ela acha que o homem não tem mais tesão por ela. E isso trabalha também na cabeça da mulher. Por mais que ele compareceu, mas só dela saber que ele está medicado, Na cabeça. a cabeça dela. São coisas, Joel, que a gente não fala e que uma mulher não fala porque o homem se bloqueia. Essa comunicação A mulher- sexual, então, quase não existe. Mas é fundamental. Vi um vídeo esses dias de um pastor que ele falava assim: o casamento ele precisa ser sem vergonha. Ele começava assim o Sim. vídeo, sem vergonha. Daí cortava, ele falava assim, sem vergonha de conversar, de saber o que o outro precisa, do que o outro tá Gosta. querendo, do que o outro gosta. A mulher, entre o homem e a mulher, não pode ter. Mas é aí que precisa da alma curada, É. da alma sarada, para viver isso que você está falando. Por isso, quando uma mulher ela não produz na cama, ela não frutifica na cama, ou 2 ou 1. Ou ela está ferida na alma, algo que precisa ser curado, ou ela simplesmente não gosta de sexo. Porque não tem como a mulher não corresponder ao homem, né? Ela E eu corresponde acredito ao também homem. que muitas mulheres acham que não gostam de sexo porque nunca foram Olha, outro problema é que o homem não pode ouvir. totalmente realizadas É ali. outro problema que o homem Porque é não muito pode comum ouvir. vocês em roda assim, né? Pra vocês homens, mas em roda de mulheres, a gente ouvia a mulher falar, tipo, entre amigas falar. Ai, credo, chegar em casa ainda tem que. Ah, né? Tipo, vou chegar em casa ainda vou ter que aguentar meu marido. Enquanto outras, nossa, não vejo a hora de chegar em casa. Eu quero ir embora. Mas essa por questão de não ter chegado a uma experiência boa com ele, a um orgasmo, Aí alguma coisa N assim. fatores, igual a pastora falou. Pode ser porque tá com uma Mas- ferida do outro dia, do outro mês, de 15 dias atrás. Ou pode ser porque nunca se sentiu amada, desejada, realizada, que eu... O sexo bem feito. É. Essa é a verdade. Mas aí que é interessante, a gente volta para a comunicação, né? Porque assim, agora eu vou não defender os homens, mas Sim, a visão do outro lado, eu acho né? que o homem ele é mais fácil de expressar o que ele gosta. Porque o homem meio que empurra a mulher para fazer o que ele gosta, ele direciona. E a mulher, ela é muito mais difícil dela se expressar Mas aí entra o do tabu. jeito que ela gosta. A mulher, ela foi... Nós viemos daquela coisa do tipo, não, De uma recriminação, a gente tem né? que botar uma lingerie e satisfazer o marido. É. Nós não fomos ensinadas a... Não, você tem que falar o que você gosta, o que você não gosta. Por isso é importante. Quando você tem essa... Daí eu acredito que quando você tá com tudo no lugar, espiritual, tenha diálogo, tem tudo, fica mais fácil pra mulher também. É mais fácil a mulher chegar e falar assim, não, ó, assim não. Por que, Não que, gostei. por que tem mulher que finge orgasmo? Porque ela sabe que o homem gosta de ouvir. Mas mulher não pode falar assim não, tá? Já vou até te falando. Jesus. Assim não, tem mulher que tem que ser esperta também. Mas a mulher fala assim, vamos de um jeito que eu gosto. Pronto. Se fala assim não, o homem já, meu Deus do céu, tô fazendo tudo errado. Aí, ó. Viu? Tá Viu? vendo? Não. Nossa, você sabe por quê, Joel? Infelizmente, vocês são fruto nosso. Quem te criou? Tua mãe. Minha mãe. Quem tá criando o meu filho? Eu. E quem que vai aguentar é a minha nora. Assim como eu tenho meu marido, que foi criado pela mãe dele. Então, vocês não conseguem alguém chegar e despejar. Porque se você despejar, bloqueia o camarada. Ainda mais na hora.
Se é depois, tudo bem, agora na hora. Mas a gente tem, né? Daí tem que ter sabedoria, né? Também não vai falar ali. Pede pra na Deus, hora. né? As irmãs têm que orar e pedir pra Deus. Senhor, por favor, me dê sabedoria pra lidar. Não tô feliz nessa situação, me dá direcionamento. Não gosto disso. Como que eu faço pra falar com ele? Porque também não vai. Não, irmão, não é assim não. Eu acho que, mas mesmo que de repente vai magoar, tem que conversar, tem que falar, tem que se abrir, tem que. A gente falando questão do sexo aqui, realmente se impor, falar assim, ó, eu gosto assim. Você não precisa falar o jeito que você não gosta. De repente, eu não gosto disso. Mas entrar, de repente, num assunto que, ó, eu gosto de fazer assim, eu gosto desse jeito, né? Ó, vou falar uma coisa que eu tô meio com vergonha agora, tá? Antes de falar, eu já tô morrendo de vergonha. Mas assim, o que causa numa mulher o homem introduzir os dedos dele? Nada. Agora, se a hora que ele introduz o dedo, ela começa a trabalhar na mente dela, que isso tá causando um... Ai, gente, vou falar um tesão. Um tesão no marido, ela sente o tesão. Você tá entendendo? Por ele. Por ele, por saber que o homem... Que ele tá então a mulher é muito isso aqui. Como os homens, lógico. Mas o homem, durante o sexo, é tudo que ele está visualizando. E a mulher é tudo que ela está sentindo ali no momento. O que ela está aqui. Por isso que a mulher tem que estar curada. Por isso que ela tem que estar sarada. Para ela produzir o que está acontecendo ali, naquele momento. E ela também, se ele tá lá fazendo tudo errado com o dedo, do jeito que tem que fazer, ela pode simplesmente pegar a mão dele e colocar numa posição que aí já é outro fator. Eu estou dizendo de introduzir. Sim, Não estou dizendo de manipular eu acho que também tudo acaba indo para a questão do... Eu acho que... Eu penso assim, que o ápice ali da relação é quando você entende que o prazer do outro é tão bom quanto o teu. Isso. Mulher é muito isso. Só dela ver o marido ali, nossa, ela se sente realizada, ela se sente satisfeita. Então, às vezes, o homem tá tão preocupado ali aonde tocar, que jeito tocar, como tocar, tem que perguntar para a esposa e tal, mas o homem tem que pôr na cabeça isso. Ele tem que permitir que a esposa se sinta linda na cama. Maravilhosa na cama. Sim. Entende? Porque aqui, ó. Aí só, às vezes ele não sabe tocar, às vezes ele, mas só dela ver ele todo satisfeito, ela sente. Ela pode ir até pro orgasmo. Entende? Porque assim, ó, já ouvi história de homem que fazia certa posição com a mulher, porque na cabeça dele a mulher gostava. E ela não. E fazia anos que eles faziam isso. E ela, como ele conduziu desde o início, fazia aquilo porque achava que ele gostava. Eu vou te falar uma coisa bem pesada. Se a gente gostasse de dedo, a gente casava com mulher. Mas é um comentário meu, tá? Sim, meio pessoal meu. Mas é uma realidade, não é? Mas é isso que eu acho o casal porque assim, não pode achar o diálogo, né? Entendeu? Acaba Porque sendo... eu penso assim, tudo é preliminar, não é o sexo em si. A boca não pode ser o sexo em si, o dedo não pode ser o sexo em si, entendeu? É tudo um conjunto, né? E eu acredito que tudo aquilo que é bom para os dois, porque tem coisas também que o homem gosta e que a mulher não se sente à vontade para fazer aquilo. Mas faz aí, pelo outro. Às vezes faz pelo outro, mas aí entra naquela questão do tipo, faça ela aprender a gostar. Mostre para ela que isso pode ser bom, como a mulher também para o homem. Eu acho que tudo é o diálogo, tudo é a conversa, é a intimidade. E isso é só o tempo e amadurecimento. E amadurecimento. Porque tem homem ou mulher que o cônjuge fala, aquilo lá vai ser tema pro ano inteiro. Você vai falar a próxima conversa? Você não vai. Você não fala a próxima. Por quê? Porque o cara fez daquilo lá Isso, dependendo da forma como você fala, isso cria um tabu maior ainda na relação, que daí não acontece mais nada. Aí você esquece, você enterra a relação. É legal essa questão do bom para os dois, porque chega num momento que, eu preciso fazer alguma coisa que eu não gosto porque ela gosta. Ou ela vai fazer alguma coisa
né? Que ele gosta porque ele gosta. E acaba fazendo esse sacrifício, digamos assim. E que deixa de ser um sacrifício quando você entende que o ápice da relação é quando o outro tá se sentindo realizado. Aí a gente vai voltar lá no que é o alicerce. Porque a gente fala muito sobre o alicerce que é Cristo, a pedra de esquina que é Cristo, para segurar e tal. Mas eu percebo assim que muitos que não gostam mais de sexo é porque não amam mais. É duro falar isso. Será que chega nesse nível? E aí o sexo se torna um peso. Porque não tem, Joel, como uma mulher amar um homem e não se entregar a ele. Não tem como o homem amar uma mulher e não fazê-la se sentir bem, amada, desejada. Então, às vezes a gente está falando muito sobre meios, métodos, o que pode, o que não pode, em um relacionamento que não existe mais amor, que não existe mais paixão, entende? Porque assim, as pessoas falam de atração física. Atração física é início de relacionamento. Depois é manutenção de tudo isso aí. Se a pessoa for viver de atração física, ele tem que ter uma mulher ou um homem de 3 em 3 meses. Porque logo acaba isso aí. Sim. Entendeu? O que sustenta? É o amor. Eu não quero perder meu marido, eu não quero perder minha esposa. Não existe ninguém além e não existe ninguém a mais. E é esse. Então você faz de tudo, você está ali porque você quer agradar. Você não faz uma boa comida? Não passa a camisa? Então na cama é a mesma coisa, é o mesmo cuidado, é o mesmo zelo, né? Então eu vejo que muitos já perderam o amor. É 2 amigos. Você quer fazer sexo com um amigo? Ai, meu marido, ele, pastor, é um irmão para mim. Você faz sexo com o teu irmão? Como que uma mulher dessa se entrega na cama? Não se entrega. É aquilo que você falou. Subiu, fez, acabou. Ele tem que ser seu melhor amigo, mas com benefícios, né? Não, o que eu falava Não, é tipo, o que compartilha, né? tipo, A casa, vamos morar nós 2 aqui, pagar um aluguel. vamos dividir. Vamos dividir as despesas. Então, Pra acabou. Acabou. Morreu o amor. Morreu. E é triste. Acho que quando chega nesse ponto, realmente. É muito triste. E é todo. Assim como a gente rega o amor, o casamento, dia após dia, a destruição também vai acontecendo dia após. Não é de uma hora pra outra, né? Não. Não é de uma hora pra outra. Não existe assim, dormi amando, acordei Não amando. não amando mais. São coisinhas. Uma coisinha aqui, uma coisinha ali. E se você não conserta, se você não, E outra, não conversa, homens vai ao- aumentando. Acabou o amor uma vez. Tem como restaurar esse amor? Tem. Se quiser, tem, né? Tem. E como restaura? Mas os dois têm que investir. Os dois têm que querer, né? Quem deixou de Investir nesse amar amor. e o outro. que se sentiu ferido, lesado. lesado, também tem que estar disposto a superar isso. É. Porque eu penso assim, uma vez, por exemplo, numa questão de traição, uma vez que a mulher foi traída e ela resolve continuar com esse casamento, ela tem que pôr uma pedra. E ele, né, se ele decidiu viver, ela vai ter que pôr uma pedra em cima disso e tocar a vida. Se aquilo ali virar toda hora voltar, né? Porque mulher, infelizmente, vamos falar, Acaba nós o amor. mulheres, a gente tem essa péssima o baúzinho, né? Abre o baúzinho. Ah, mas aquele dia não sei o que, não sei o que. Ah, não sei o que. Aí você vai ficar patinando e não vai sair do lugar. É a questão de temperamentos, tanto homens como mulheres. O tal do sanguíneo, ele é muito fácil de superar. O melancólico, não. Tanto mulher como homem traído, se ele tem esse temperamento do melancólico, ele vai arrastar aquela história. E o sanguíneo lá, ele já superou. Não estou fazendo mais, eu caí, não estou fazendo mais. Mas a pessoa insiste em tocar no assunto. Ele vai se sentindo mal, mal, mal. Eu costumo dizer pro traído: você quer ser o diabo ou você quer ser Deus? A pessoa leva um choque quando eu faço essa. Por quê? O que o diabo faz? Acusa e lembra todo o tempo.
Quem é que quer ter um demônio na tua vida? O tempo Te jogando inteiro. no passado e te lembrando? Ninguém. O que acontece? Você vai perdendo o amor. Você não quer mais aquela pessoa do teu lado. Qual que é o papel de Deus? Misericórdia, graça, perdão, restauração e amor. A pessoa caída, ela precisa ver naquele que não caiu o amor de Deus. E infelizmente, se é um casal cristão, se é um casal protestante, o que acontece? O que caiu já está se sentindo um lixo. Ele já se sente mal. Se o outro fazer com que ele se sinta mais lixo ainda, ele começa a ver o outro como Deus. E ele começa a achar que Deus também não o perdoou. E a pessoa se esfria espiritualmente. Minha vida está acabada mesmo. Uns vão para o suicídio, outros vão para o mundão. Então eu falo para o cônjuge que foi traído, se ele vai fazer o papel de Deus, Deus joga no esquecimento. Faça todas as perguntas que você quer, porque tem uns que gostam de saber o detalhe, do jeito que foi, a posição que foi, o lugar que foi, como foi, a hora que foi. Faça tudo. Bata, tem uns que bate, xinga, faça o que você quiser, né? E o outro tem que aguentar, porque o outro recebeu uma bomba, né? Ele foi enganado, mentiram para ele. Então ele tem a maneira ali de descarregar e falar tudo. Acabou? Fez tudo o que quis? Amém. Vai perdoar? Então é perdão. Não vai perdoar? Então cada um pro seu lado. Porque ninguém aguenta Satanás te acusando o tempo todo. Pastor, deixa eu fazer uma pergunta. Em relação até ao próprio sexo, né? Hoje muitos casais te procuram. A maioria desses casais são pessoas que já teve relação antes do casamento ou pessoas que foram se conhecer após o casamento. Por que essa pergunta? Pela experiência. Isso gera, de repente, para quem já teve mais experiência, né? Pessoas que casaram sem ser virgem, isso gera uma vontade maior de procurar alguém? Não. Não, isso não interfere em nada. Não, por quê? Porque quando você se converte a Cristo, ou quando você tem uma restauração espiritual, você recebeu uma nova roupagem. A Bíblia fala do novo homem e do velho homem. Então, se o velho homem está em você, Cristo não está mais. O Espírito Santo não está mais ali. O velho homem ressuscitou. Eu vejo assim, Joel. Se uma pessoa cai, mesmo se ela teve outras mulheres quando namorou, ou a mulher teve outros homens, não é esse fator. Entendeu? O fator é decisão. Eu decidi trair. Eu decidi fazer. Esse é um tema bem interessante, sabe por quê? Porque assim, a gente abriu uma caixinha de perguntas ali no Instagram e a gente recebeu muitas perguntas de jovens. Ótimo. De jovens mesmos. E uma das perguntas foi essa, né? A virgindade está fora de moda. Agora nós estamos falando de pessoas que estão Sim. fora do casamento. Sim. Né? E se a gente for ver hoje, né, a juventude de hoje, quem não fez sexo ainda está fora de moda para eles. Eu tinha o pensamento que a pessoa que casa virgem nunca vai trair. Lê do engano. É decisão. Entendeu? Pessoa casou não virgem. Ixi, esse aí futuramente lê do engano. Não há uma regra. É decisão. Eu decidi fazer. José. A mulher segurou ele lá. Ele decidiu. Né? Então, assim, influencia más companhias, más conversações, pornografia. Hoje as pessoas estão mais pecando sexualmente porque elas já estão sendo, vamos se dizer, abastecida pela pornografia.
Tanto que muitos vão para a homossexualidade de tanto ver pornografia homossexual. Não é questão de escola, não é questão de governo, não é questão de pai, mãe, é questão do que eles estão vendo. Entendeu? Então, o que eu estou recebendo está fazendo a minha cabeça. Indiferentemente se eu sou virgem, se eu casei virgem, se eu não, o que eu estou fazendo da minha vida? Qual é o caminho que eu estou trilhando? E é muito polêmico, né, essa questão da juventude hoje, porque o acesso que eles têm à pornografia nossa caixinha aqui. É muito grande, é a todo instante. Né? Se eles estiverem dentro de um grupo no WhatsApp lá, que tem pessoas que soltam, eles vão ter praticamente a cada meia hora, uma hora, eles vão ter algo diferente para ficar olhando. Exato. Não precisa eles digitarem, precisa eles buscarem, né? Ó, uma das perguntas é assim, ó. Hoje namoro sem sexo não é namoro. Como um jovem, adolescente, crente, pode enfrentar essa pressão da sociedade? A sociedade não pressiona ninguém. Quem pressiona é a pessoa a si mesma. A única pressão que eu tenho na minha vida sou eu. A própria pessoa. A própria pessoa. Porque a Bíblia diz para nós não enquadrarmos, né? E se é um jovem crente? Eu vejo assim, cada um colhe o que planta. Tanto aquele que recebe uma boa educação, uma boa instrução, como aquele que nunca recebeu nenhuma instrução dos pais. Eu posso fazer a minha vida sexual. Vai ser mais difícil quem nunca recebeu instrução? Vai. Mas hoje nós temos informações a tudo. E a gente já nasce sabendo o que é errado, o que é certo, porque a gente já começa a esconder o que a gente faz errado, sem ninguém falar que é errado. Né? Se uma criança quebra alguma coisa, ela tenta esconder do pai, ele não quer falar. Quem ensinou isso para ele? Uma criança de 2, 3 anos. Sim. Né? Então, a pressão da sociedade, não. O menino ele vai ser pressionado pela menina, que às vezes já não é mais virgem. Entendeu? Agora, o menino está namorando uma menina virgem, ele já pensa 2 vezes, porque sabe que tem um pai e uma mãe por detrás. Agora, duro é que as meninas hoje não têm pai e mãe. Às vezes eu falo para os meus filhos, vocês não foram gerados por uma cadela. Eu falo isso. Sim. A cadela vai se distribuindo os filhotes, nem sabe quem é que vai criar. Não, eu gerei vocês por 9 meses. Então, vão ter 20, 25, está debaixo do meu teto, eu quero saber. Vão fazer coisas erradas? Vão fazer. Mas ali no coração deles, eles vão saber que não foram ensinados daquela forma. São decisões pessoais. Esse negócio, mas hoje em dia é assim, 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 assim. Hoje em dia sempre foi. Entendeu? Na minha época, às vezes nós éramos taxadas, nós meninas evangélicas, porque não ficava com os meninos, porque não saía com os meninos, porque não fazia aquilo com os meninos. Nós também fomos pressionadas. Fui pressionada por ser crente. Eu fui pressionada porque eu não ficava, que naquela época era ficar, hoje é experimentar. Sim. Também fui. As pessoas tiravam sarro de mim porque eu não andava com calça e nem short, porque na época a denominação era contra, né? Não podia usar calça. Sim. Eu também tive as suas pressões. Né? Lógico. Então são decisões. Se um filho da gente não é mais virgem, se um filho da gente está com vida sexual ativa, é uma decisão dele. Sim. Nós ensinamos. Cabe aos pais, a gente ensina, né, o caminho que deve andar. Agora, esse negócio de pressão da sociedade, eu converso para boi dormir. Esse caminho que deve andar, está sendo ensinado? Vamos falar no geral, né? Sim. Porque a gente escuta muito pouco hoje esse assunto, né, ser apresentado para os jovens, levando para a juventude sobre isso. Porque se a gente comparar a força que o mundo leva o sexo, é muito maior do que as instruções que a gente leva para eles. Uma pergunta dessa é uma pessoa que não está vivendo uma vida cristã. Ele vive lá fora, por isso que ele é pressionado. A igreja não pressiona ninguém a não ser virgem. A igreja não pressiona um casal que está namorando a fazer sexo. Então, onde essa pessoa está vivendo?
Tá, pastor, mas... Então ela já está fora. É. Agora eu vou para outra pergunta aqui, porque assim, eu estou analisando as perguntas que mandaram e é o mundo que a gente não vive. A gente só escuta, né? É. E pelo que dá a entender, a juventude hoje não consegue fugir disso. Porque no colégio, se ela for ver, ela tem 50%, 60% que não faz parte da igreja que ela tá. Aí ela vai fazer um esporte, ela tem mais tantos por cento que não faz parte da igreja que ela tá. Ah, ela quer se envolver com alguma coisa da sociedade, é mais tantos por cento de pessoas que não faz parte da igreja que ela tá. Então, na vida dela no cotidiano, ela tem mais pessoas que não são da igreja do que as que são. Sim. Então, ela recebe muito mais informação dessas pessoas do que, de repente, da própria... Quando eu falo igreja de paz, né? Dessa informação. Então, pelo que dá a entender, é isso, que eles estão sendo bombardeados de informações de fora sobre sexo, né? E, principalmente se a gente for entrar no assunto aqui de homem com homem, mulher com mulher. Eles estão recebendo isso o tempo inteiro e não estão recebendo tanta informação. Aí a gente vai falar que é por não querer buscar, por não ter uma decisão? Concordo. E realmente não teve a decisão. Mas o que a gente está fazendo para essa pessoa ter dessa decisão? Você pode fazer o que você quiser. É postura. É o que você carrega. É o que você carrega. Né? É você vestir realmente e falar não. Porque as coisas foram evoluindo. Eu acredito que na nossa época, por exemplo, assim... Para nós, pelo menos assim, na minha época era assim, ficar já era errado, a gente não podia ficar. Quem estava na igreja não podia ficar. Não, era pecado. Tem que namorar. Agora, hoje em dia, ficar já deixou de ser pecado. Agora... Não, ficar nem é dito, não né? tem mais problema. Agora é experimentar. Agora não. E daí, assim, o ficar deles foi muito além. Na nossa época era uma bitoquinha ali, né? Dá uma bitoquinha e fiquei com a pessoa. Mas agora, a gente tá falando da geração mimimi. Geração mimimi, não adianta a gente bater e falar que é decisão. Né? A gente não pode falar em relação ao filho de vocês, que crescem aprendendo. Né? A gente tá falando num contexto geral. Porque... daí fora da igreja é diferente. Não, mas... dentro da igreja, não filhos de pastores no sentido deles, porque, querendo ou não, parece que já tem a obrigação de ter que ensinar. Né? A gente como pais, às vezes a gente pega e fala assim, eu vou na igreja, vou levar na escola dominical, vai ensinar. Na escolinha na igreja vai ensinar. Aí na escolinha na igreja, muitas vezes não fala. E aí, mas é indiferente se fala ou não. Em casa. O que os pais estão fazendo para levar isso? Porque hoje, diferente da nossa época, que se teu pai olhasse para você, tua mãe falasse, você não vai fazer isso aí. Por quê? Não vai. Acabou. Hoje não. Se você não tiver argumento, se você não explicar o porquê e se você não convencer, eles ficam emburrados e vai fazer outra coisa. É isso que eu falo, a questão da diferença da geração. Porque não adianta a gente pegar e falar para eles, virgindade. Não, se você é decisão sua. Mas as consequências, os benefícios, a gente está conseguindo levar isso para eles? É esse ponto que eu penso. Hoje, é muito 10 o que a Laodiceia Mendes falou, que essa nova geração, ela precisa ser curada pela velha geração. Como que você vai explicar para uma moça dentro de casa que ela tem que ser virgem porque tem vários benefícios, se a mãe e o pai casaram virgem e estão se matando? Esse é o problema hoje. O exemplo. Esse é o ponto, entendeu? Porque a gente vê, né, os pais, né, igual a própria pastora comentou, né, não conversam sobre sexo, de repente, perto do filho, não se abraçam. Não pode. Né, não levam... Uma palestra na igreja sobre sexo, tem gente que se escandaliza. Sim. Entendeu? Ele não quer receber informação para não dar informação. Então é complicado. Hoje é mais exemplos. Hoje os filhos têm que amadurecer antes do tempo por causa dos pais, que são 2 crianças.
Agora você imagina que tipo de famílias que nós teremos desta nova geração. Misericórdia. A gente falou disso, né? Antes. Por isso nós precisamos curá-los, nós precisamos sará-los, nós precisamos resgatá-los. E hoje o desafio da igreja vai muito além disso. Muito além. Porque antes o desafio não se limita apenas ao sexo. Ele vai à sexualidade, à opção sexual do adolescente, do jovem, que, igual você falou, o que eles estão sendo alimentados? É tudo normal, é tudo natural. Nasci assim. A gente olha pela questão das roupas, né? Hoje a gente vê Acho que tem uma pergunta na muitas caixinha de mulheres perguntas sobre vestimentas. que praticamente Tem? se oferece, né? Tem? Tem. O que é? Como lidar com as irmãzinhas que não... Sobre as vestimentas, as irmãzinhas que vão na igreja e não sabem se vestir. Deixa eu abrir aqui. Não, tá na caixinha mesmo. Deixa eu achar, que é mais fácil. Mas é essa Já questão penso que nas roupas das meninas que vão à igreja, seja qual for a igreja, hoje enfrenta muito isso, porque até mesmo as que só pode saias hoje também, Tá aqui, peraí. dependendo, é uma carne a vácuo. Eu penso que os homens, com uma postura de corrigi-las, de falar com elas, seria muito bom. Mas a grande maioria das meninas não querem nem ouvir os homens, né? Então, E a maioria dos homens quer ver. As roupas... motivam, né? Ó, uma das perguntas é assim, as roupas que as mulheres usam podem estar diretamente ligadas à sua sexualidade? Como? As roupas que as mulheres usam, elas podem estar diretamente ligadas à sexualidade? Acho que é certo, provavelmente foi no sentido assim de o que a mulher quer passar com aquilo, né? Absolutamente se mostrar. E provocar. E quando isso tá dentro da igreja? Nenhuma mulher coloca uma roupa indecente inocentemente. É, eu também penso assim. Nenhuma. Ou seja, quando a gente vai se arrumar pro marido, a gente já vai, né? Eu não. Não, você ainda bem. Olhou pra mim aqui Ainda agora. bem. Mas assim, quando, né, vou me arrumar, hoje eu vou um jantarzinho aqui em casa com meu marido. O homem já olha para a mulher toda vestida. Porque ele vai imaginar. Sim. Agora você imagina a que tá ali já na bandeja, né? E mais, né? Se um homem fizer alguma coisa, a culpa é do homem, né? O assédio e tal. Antigamente, se uma mulher mal vestida era assediada por um homem, a sociedade já transmitia para ela: você não está se dando respeito. Você é uma placa dizendo pode me assediar. Hoje você não pode falar isso. Eu nem sei se ele vai ter que cortar essa minha fala. Porque podem dizer que eu estou motivando ao assédio. Que eu estou incentivando os homens a assediar mulheres mal vestidas. Mas antigamente, por que as mulheres se comportavam melhor? Porque a sociedade fazia... Cobrava. Que você foi assediada porque é o que entenderam sobre você. Hoje, se você diz isso, é crime. Não, a mulher pode sair pelada e os homens têm que ser capados. Infelizmente, tipo... E Deus fez o homem para ser... Vamos ser canceladas e taxadas de machistas ainda. Machista. E é uma realidade. Só se a gente tirar a masculinidade do homem. Porque aí o instinto do homem. O instinto, esta é a palavra. O instinto do homem é esse. Deus os fez assim. Eu, assim, também venho, eu ainda sou dessa... Eu fui criada dessa forma, né, pelo menos. Minha mãe, às vezes, assim, tava com uma blusa um pouquinho, já mostrando, assim, um pouco... Vai, tira essa roupa, não vai... Pra ir na igreja, tinha muito mais, tem que tomar um cuidado, porque... Sim. Você tá indo lá louvar, adorar a Deus, fazer um culto. Aí tem umas irmãzinhas que usa saia, mas a saia é pior que tivesse sido de shorts dentro da igreja. Exato. Mas aí a gente vai pro ponto do que é normal. Se ela vai num barzinho, lá é normal. Uhum. Ela pode ficar com a barriga de fora, pode ficar Mas daí normal. ela tá com o pé em duas canoas, né, irmão? Porque... Mas, Paola,
Se a gente for Não, mas- analisar não, a mas igreja eu digo hoje, assim, a maioria das pessoas estão com É o pé em crente duas Raimundo. canão. Não, mas eu quero dizer assim, Então- tudo bem você ir lá, você vai num barzinho, mas por que a roupa que eu vou no barzinho é uma e a roupa que eu vou na igreja é outra? Então, qual que é a minha intenção dentro da igreja? E qual é a minha intenção ali? É nisso que eu tô querendo dizer. Daí entra a parte da sexualidade. A partir do Exato. momento que eu me visto pra ir num bar de uma maneira que eu quero ser desejada, Então, voltando ali no que eu ia falar da questão do que a pastora comentou da sociedade. A pessoa vai lá no barzinho, lá pode. Aí ela vai na igreja e não tem a cobrança da sociedade na igreja. Sim. Ela já identifica que é normal. Porque se ela for no barzinho, eu não ia falar nada do que você tava falando. desculpa, eu já Você fui, né? cortou Eu sem já fui. precisar. Desculpa. Ela vai no barzinho, acha que é normal porque ninguém fala nada. Ela vai na igreja, ninguém fala nada, que é a parte da cobrança da sociedade. Ela acha que é normal. Então que ela pode ir na igreja do jeito que ela tá. Antigamente, você pegava e falava assim, né, quem tá com o pé nas duas canoas, vamos lá. Eu vou na igreja e da igreja eu vou para uma festa. E fazia muito isso, tinha muita gente que fazia isso. Normalmente a pessoa que ia na igreja, ela não ia com a mesma roupa que ia na festa. Hoje não. Hoje você Já já vai vê vestido. que vai com a mesma roupa que vai na festa, verdade. ela vai na igreja. Mas a gente entra nessa questão da cobrança. Ela não se sente cobrada, né? Você diz dentro da igreja. Dentro da igreja. E aí a gente vai pro outro lado também, que de repente se ela for cobrar, nunca mais volta. Eu acho que não. Você sabia que as pessoas hoje, elas desejam receber um não e serem corrigidas? Porque a vida está tão assim a lavantê que quando você corrige, quando você chama atenção, a pessoa se sente valorizada. Porque assim, a paternidade, ela hoje está assim, deixa meu filho fazer, o mundo, né? Na escola os professores não podem falar, ninguém mais pode falar nada. E na igreja, se você fala de uma forma, claro, educada, quem vai achar ruim é os pais. Por que fulano veio falar com você? Eu sou seu pai. Quem que é fulano? Quem que ele acha que ele é? Hoje, antigamente, os pastores, eles entravam na vida íntima de todo mundo. Quem que você está namorando? Você não veio falar comigo, você não pediu a bênção para namorar fulano e tal. Hoje, se você falar, fulano, você está namorando, os pais vão falar assim, mas você não é filho do pastor? O que o pastor quer? Entendeu? Hoje você não dá mais uma orientação espiritual como você dava antes, porque os pais já não aceitam, já não admitem. Né? O Abner, quando ele teve... Olha, eu falando dele, ele vai ficar doido. Primeiro namoro dele, uma pessoa da igreja chegou e foi falar com ele a respeito do namoro dele. E tudo bem. A pessoa ama ele, né? Ama a menina e queria falar com ele a respeito, que eles eram muito novinhos. E ele chegou em casa e falou, aquela chata daquela fulana, entendeu? Então, eles já vêm reclamar pra gente para achar apoio na gente. E muitos pais dão. Quem que ela pensa que ela é na ordem do dia? Hoje, uma ovelha não pode nem ter um cuidado com a outra ovelha, porque já interpretam diferente. Então, eu vejo assim, que esta geração, eles querem alguém que os abrace, os corrigindo e chamando eles ao... Pedindo limite, né? Dando limite, né? Porque eu vejo pelos meus filhos, eu tenho um casal de filhos. Então, lá em casa, em vez de quando tem umas reuniões, a gente chama, tem as reuniões. Às vezes eu me altero, às vezes Edmar se altera. Às vezes tem coisas que nos entristecem, às vezes a gente chora com os filhos, porque nós estamos vivendo um desafio. E eu não posso viver a vida dos meus filhos. E eu não sou Deus. Deus ama mais os meus filhos do que eu. Antes deles serem meus, eles são do Senhor, são herança do Senhor. Então, se eu não descansar, mas tem gente que acha que esse descansar é você abrir mão e achar que Deus vai descer do céu e vai educar seus filhos. Não, você tem que fazer sua parte. Eu tenho que descansar no ponto ali de que as escolhas deles eu não vou poder fazer. Eles vão fazer isso. Esse é outro tema que
né? Então é complicado isso aí. Igual esses jovens estão perguntando. Por que eles estão perguntando? Porque eles sabem que não é correto. O que é correto ninguém pergunta. As pessoas só perguntam o que não é correto. Tipo assim, me dá um aval pro meu pecado, porque quando eu chegar lá diante de Deus, eu vou falar que foi a Neuza que falou que não é pecado. Eu fui ensinada errado. As pessoas estão pecando, mas elas querem uma informação para que nas suas consciências eles dizem assim para Deus: ó Deus, mas eu que fui ensinada assim. Por isso que eu tô fazendo. Por isso esse negócio de quebra de maldição. Ai, porque meu bisavô, meu tataravô. Que teu bisavô, teu tataravô já morreram, já tá o pó. Pecaram, fizeram. Ai, é porque meu avô fez, por isso que eu faço. Você faz porque não tem vergonha na sua cara. É decisão sua. E vive quebrando maldição toda a vida de encontro em encontro com Deus. E todo encontro com Deus é a mesma cartinha, o mesmo queima de papel, a mesma situação. Você sabe por quê? Porque tá culpando o bisa, que nem sabe que você existe. Nem sabe que você nasceu. É verdade, né? E você nem sabe o motivo por que ele fez isso. Agora, a maldição, ela vai de geração em geração para aqueles que não têm Cristo. Quem tem Cristo, conhece a Cristo, é só ir para a cruz e pronto. Cristo nos dá a novidade de vida. Olha o que ele falou para Nicodemos. Necessário é nascer de novo. Agora o povão quer nem nascer de novo, eles querem ser o bisa. A culpa é do bis. A culpa Agora é do você joga bisa. na conta do bis, tá tudo certo. Chega lá no céu, o bisa fala, eu não tenho nada a ver com isso. Nem sabia que você existia. Pastora, obrigado E por nem ter tirado respondi as esse perguntas. tempo. Você viu? E tem um monte de pergunta aqui que não foi respondida. Nós vamos ter que marcar mais um. Mais um. Eu falei que, nossa, eu sabia que esse tema ia abrir, assim, a gente ia puxar outros temas, nós vamos ter que discutir também. Foi E muito dá para bom. guardar este e fazer só as respostas das perguntas ou outra, aí você lança só o do... Porque você pediu para as pessoas perguntarem, agora elas não terão a resposta, vai ficar chato. Mas a gente vai responder. Apesar que assim, ó. Você respondeu boa parte. Acho que muito do É que porque foi tinha pergunta que perguntado, vai a para a gente já mesma foi- linha, sabe? Ah, tá. Ah, virgindade está fora da moda. Ah, o que vem a ser virgindade? Né? Não ficou pergunta específica, mas tem bastante coisa que foi respondida. Essa daqui só que eu acho que talvez seja interessante a gente... Não, já falou. Ó, por que se fala pouco sobre sexualidade entre os solteiros na igreja? A gente falou sobre isso. Né? E continua a haver adolescentes grávidas na igreja. Falta de posicionamento, né? No meio que eu atuo, nunca teve. Eu não sei, porque assim vai, né? Aonde está inserida essa igreja, qual é a comunidade que ela está inserida. Então, tem muito. E a gente tem hoje, assim, esse é um ponto que eu vejo bastante. Jovens ou adolescentes que engravidaram e a partir disso foram para a igreja. Estão na igreja grávida, mas teve muitas que depois do erro quiseram retomar, quiseram voltar para Deus. Né? Isso a gente vê acontecendo. Também. Agora, esse ponto do engravidar estando dentro da igreja, não que seja difícil, mas é mais raro de ver, né? As pessoas tinham que se preocupar mais. A maioria dessas meninas que engravidam adolescentes, às vezes foram abusadas, né? Antes. Por que estão com a vida sexual ativa na adolescência a ponto de engravidar? Sim. Então, casos e casos. É complicado. A grande maioria foram abusadas. E esse vai ser um tema para outro podcast e a pastora vai estar aqui com a gente, junto com alguns adolescentes e jovens aqui também. Aceita o desafio, pastor? Pra gente falar um pouquinho mais sobre esses temas. Agora, vamos ver se a gente vai conseguir achar um jovem que vai querer ficar de frente com as câmeras, né? De frente com as câmeras e com a pastora. Pra ser questionado também, porque fazer as perguntas é fácil.
Agora, ser questionado é um pouquinho mais difícil. Mas se a gente não conseguir, a gente vai continuar abrindo aí a caixinha de perguntas, né? Para o pessoal estar fazendo as perguntas. Gente, obrigado aí todo mundo por ter feito as perguntas. Né? Nós estaremos abrindo novamente a caixinha. Quem puder e quiser tirar suas dúvidas, faça. Se tiver alguma pergunta que não foi respondida, mande pra gente também. De repente a gente encaminha para a pastora, ela faz um vídeo, alguma coisa, a gente posta no canal, para que você não fique sem a sua resposta. Tá bom? Pastora, muito obrigado. Obrigado. Por ter tirado esse tempo aí. O tema era um tema, meu Deus, tem muito assunto, né? Muita coisa para falar. A gente Mas acabou eu acho indo... que os homens não estão preparados para ouvir. Concordo. Concordo. Eles vão chegar em casa, a primeira coisa, fulana, vem aqui. Oh, será que é isso mesmo? A primeira coisa que eles vão falar é dos dedos. Ó, eu não disse pra anular. Eu não tô dizendo pra tirar. Né? Não tô dizendo isso. Eu estou dizendo que é uma coisa que a maior parte das mulheres acabam sentindo alguma coisa porque o homem está se satisfazendo. Não, e tem ponto de homem não cortar a unha. Tacar Ai, unha misericórdia! suja. É verdade? Isso Irmãs, aí, por isso favor, aí orem e peçam sabedoria. Não, isso é coisa do homem. Isso é um assunto que daí a gente tem que ir pro lado do homem. Mas tem um homem outro... que quer fazer algumas coisas com a mulher, mas eles não têm nem a higiene pessoal. Nem lavou a mão, porque leva bactérias. Higiene básica, né? Então, assim, é coisa que se a gente for se aprofundar mesmo aqui, a gente vai ter tema. Vai dar uma série. Não vai ser um podcast, dá pra gente fazer uma série. Ixi. É isso aí, pessoal. Pessoal, com Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês. Tchau, tchau. Tchau.